4. Um pouco sobre abordagem e conquista. Com o intuito de auxiliar os amigos homens a conseguirem parceiras com as quais tenham grande afinidade, e não de incentivar a promiscuidade, aprofundemos um pouco os temas da abordagem e da conquista. A maioria dos estudos voltados para este campo se destinam somente a ensinar os homens a conquistar o maior número possível de mulheres para fornicar e nada mais. Esta é a meta da maioria dos estudos sedutológicos. Ocupemos este campo para fornecer uma alternativa diferente, não para conquistar muitas, mas sim para conseguir as melhores parceiras, ou, se preferirem, as menos piores, para uma relação estável. É lógico que, se formos capazes de conquistar uma mulher que nos agrade muito e com a qual tenhamos grande compatibilidade e afinidade, teremos uma tendência menor de sermos promíscuos do que se estivermos insatisfeitos com a companheira que temos ao lado. O impulso de possuir. Quando vemos uma mulher desejável, nosso primeiro e mais forte impulso é o de possuí-la imediatamente. Gostaríamos que ela se despisse naquele mesmo momento e se oferecesse totalmente a nós. Nada mais passa pela nossa cabeça. Somos tomados por uma espécie de sofrimento, o sofrimento da luxúria, que muitas vezes chega às raias do desespero. Ficamos cegos para todo o resto, queremos apenas possuir aquela fêmea deliciosa, queremos entrar nela, nos unir, estar juntos, nos fusionar e desaparecer dentro daquele corpo maravilhoso. Sabemos que este sofrimento somente será aliviado se a possuirmos, caso contrário, a insatisfação nos acompanhará por um longo tempo, até que esqueçamos aquela mulher completamente. É justamente esse impulso irrefletido que atrapalha tudo. Um primeiro erro. Movidos por este impulso, manifestamos imediatamente a nossa intenção. Deixamos transparecer o que estamos querendo. Perdemos o controle sobre nós mesmos e nossos atos não nos pertencem mais, se tornam autônomos. Este é o nosso primeiro erro porque surte o efeito contrário ao almejado, fazendo com que a mulher desejada nos veja como um simples assediador e nos considere, inconscientemente, um simples macho beta. Não estou recomendando que sejamos machos alfa, desesperado por ter sido rejeitado pelas fêmeas. Além disso, seus objetivos inconscientes de ser amada e desejada já terão sido atingidos. Porque ela, que não gosta muito de sexo e nem de homem, precisaria se relacionar conosco se já estamos entregues e já nos oferecemos de bandeja. Para a mulher, a situação está resolvida, não há problema algum que precise ser resolvido e é esta a razão pela qual ela não manifesta interesse, já que a simples constatação do interesse masculino é suficiente para satisfazê-la. A espertinha pressente que o burro estará amarrado à árvore e que poderá encontrá-lo sempre que quiser, sente que o cachorro sempre virá quando os dedos forem estalados. Na maioria das vezes, a mulher e o homem não estão conscientes deste processo e apenas agem e reagem automaticamente, por instinto. O que deveria ser feito? Obteríamos melhores resultados se, ao invés de escancararmos o nosso interesse sexual brutal, simplesmente despertássemos na mulher algum interesse por nossa pessoa e somente muito depois, após este interesse haver se fixado, a abordássemos. Aqui começa o problema. A cegueira luxuriosa induz ao erro. Diante da mulher desejada, o homem tomado pela luxúria não encontra outros caminhos além de lançar-se sobre ela com o fim de obter a cópula da maneira mais rápida, objetiva e direta que lhe for possível. E é justamente este desespero por encurtar o caminho que estraga tudo. O homem, nas condições específicas que estou explicando aqui e agora, não quer violar a mulher. Ele simplesmente acredita, em seu desespero passional, que já está sendo correspondido ou prestes a ser correspondido, quando na verdade está causando repulsa crescente. Se ele insistir nesta insanidade, logo estará cometendo assédio sexual sem dar-se conta. Se a mulher em questão for uma vadia, mulher de mau caráter, insincera e que gosta de prejudicar o próximo, característica essa que não depende do número de parceiros que ela tenha, irá incentivá-lo mais e mais com comportamentos ambíguos para ter o prazer de prejudicá-lo no final. Se pertencer ao círculo das poucas pessoas honestas que existem na Terra, eliminará rapidamente todas as dúvidas do homem de modo que ele não possa sustentar mais esperança alguma. Infelizmente o primeiro caso é muito mais frequente do que o segundo.
direções em que elas não estão blindadas. O interesse da mulher é despertado pelo impressionismo correto. Impressionar, aqui, significa deixar uma marca, fazer-se notar, destacar-se e fazer-se lembrar. Deixe sua marca na imaginação dela, assim como ela faz com você. Uma mulher facilmente impressiona um homem com sua beleza, carinho e voluptuosidade, mas um homem nunca impressionará uma mulher com esses mesmos atributos. Também não as impressionará com cartas de amor, flores, exibicionismos e nem, normalmente, com presentes, a menos que esses valham bilhões de dólares. As espertinhas estão muito bem guarnecidas, blindadas e dessensibilizadas neste campo. Mas não estão blindadas em outros. Basicamente, as pessoas são impressionadas por seus medos e desejos. Imaginemos que a blindagem emocional seja um círculo. Pois bem, nenhum ser humano, a menos que tenha dissolvido totalmente o ego, é absolutamente invulnerável ao fascínio e ao impressionismo ao longo de todo esse círculo. Elas podem até ser insensíveis às cartas, às declarações de amor e de interesse sexual, mas não o são em relação ao dinheiro, ao mistério, à afronta resoluta de suas convicções, à relevância a um segundo plano em benefício das rivais, à desatenção exclusiva por parte de um homem, ao desprezo por sua beleza, ao medo de uma tempestade ou outros perigos etc. Nestes campos, a vulnerabilidade delas é total, assim como a nossa o é no que se refere à oferta de carinho e de sexo e a beleza voluptuosa. E é por aí que podemos deixar a nossa marca diferenciante, contra-manipulando a artimanha que visava nos atrair. Se você demonstrar ser realmente capaz de protegê-la contra seus medos, não seja uma fraude porque senão ela irá infernizá-lo, e ou realizar os seus desejos, ainda que sejam desejos mesquinhos como os de vingar-se de você, submetê-lo pela paixão e escravizá-lo, terá aberto a guarda da espertinha para deixar a sua marca. Quando não lhes damos muita atenção, as tratamos como meninas, isolamos-as de nosso contato, as repreendemos ou afrontamos suas convicções, excitamos-lhes vários desejos que as impelem em nossa direção por motivações mesquinhas. Não estamos ensinando manipulação, mas sim a desarticulação do ato manipulatório feminino, o qual visa despertar em nós o desejo para nos atrair com más intenções, sendo a mais irritante a de nos rejeitar em seguida. Muitas vezes, somente com o ato de estar presente trajando determinadas roupas já se demonstra inequivocamente a intenção feminina de manipular a mente masculina para excitar o desejo. Some-se a isso olhares, posturas corporais, expressões faciais e tons de voz, sempre com a única intenção de atiçar a luxúria do macho para que sofra com a insatisfação, sobre atingir os sentimentos femininos. Antes que as nazifeministas disparem acusações caluniosas e bobas, devo esclarecer que, aqui, a palavra atingir significa alcançar e influenciar. Esta palavra não é usada em nenhum sentido de violência ou agressão. A questão que mais intriga os representantes do sexo masculino é: o que devo fazer para atingir os sentimentos de uma mulher corretamente, de modo a despertar nela o interesse por mim? Não podemos dar uma resposta específica e nem tampouco uma fórmula mágica, mas podemos dar algumas respostas gerais. Antes de mais nada, você deve saber quais são os comportamentos que despertam e mantêm a atração da mulher. A grosso modo, poderíamos apontá-los como segue. 1. Assumir uma certa cara de mal, com cuidado para não cair no ridículo. 2. Olhar de forma penetrante, séria e destemida. 3. Manifestar pouco ou nenhum interesse pela existência dessa mulher. Se você escancara sua intenção sexual ou amorosa, ela fica satisfeita e foge. 4. Dar atenção às outras mulheres, que são as que não te interessam. 5. Dar a entender que você tem várias mulheres lindas disponíveis e interessadas em você. 6. Cometer um ato súbito ou defender uma ideia que a deixe espantada, ou seja, a horrorização calculada, mencionada por Eli Paslev, 2001, 1855, e também no filme It, Conselheiro Amoroso. Se agir assim, a resistência provavelmente será quebrada e a espertinha se tornará acessível ou tentará ser amistosa. Se ela tentar ou se mostrar aberta a um contato, não se empolgue, fale com ela de forma curta e grossa, em tom de voz firme, grave e decidido, como se não desse muita importância àquilo. Em segundo lugar, você não pode esquecer que elas são trapaceiras no amor.
Astutas como são, elas não dão agulhadas sem dedal. Embora se mostre amistosa, a espertinha estará somente esperando o momento de comprovar o seu interesse para tentar inverter os papéis e induzi-lo a correr atrás dela. É por isso que você deve se manter sempre meio distante e meio fechado, não sendo muito amável. Apesar de meio acessível ao contato, deve ser meio impenetrável e incompreensível. Quando perceber que ela está aberta ao contato o suficiente, você deve tocá-la sem nenhum medo, porém de forma sutil e despretensiosa. Deve fazê-lo com certa dose de hipocrisia, como se não pensasse nisso, tal como escreveu Eli Paslev, 2001, 1855. Aqui, novamente os medos da rejeição e do atraiçoamento podem interferir. Dizem que Aleister Crowley se gabava de ser capaz de fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em questão de minutos e atribuía isso a um poder sobrenatural. Minha opinião é a de que ele simplesmente aplicou os ensinamentos do mestre Eli Paslev à sua maneira, horrorizando e impressionando as mulheres com toda aquela história boba de pacto com o diabo e satanismo. Ao acreditarem que ele era realmente um ser demoníaco encarnado vindo das profundezas do inferno, elas sentiam um misto de pavor, atração sexual e impotência. Bem, Crowley usou o conhecimento para promiscuir-se fornicando e com certeza agora deve estar pagando por isso. É claro que uma estratégia como esta somente funcionaria com mulheres religiosas e seria ridiculamente inútil se aplicada a mulheres convictamente ateístas, as quais fariam chacota do pretenso sedutor. Neste caso, o que as impressionaria seria mais uma autoridade científica, ou pelo menos uma superioridade neste campo. Por outro lado, se a mulher for uma feminista fanática, será impressionada se o macho se mostrar superior a ela em conhecimentos no campo das relações de gênero, ainda que o odeie ou ataque por ter uma opinião divergente. Se ele for interiormente o mais poderoso dos dois, afrontá-la e destruir todos os seus argumentos, ela não lhe resistirá no final. Na maior parte das vezes, o despertar do interesse sexual feminino por um homem é diametralmente contrário a todas as sugestões dadas nesse sentido pela mídia e pela literatura. Quando acreditam que as mulheres se citam com romantismo, os matrixianos, pobres vítimas de lavagens cerebrais, despejam toneladas de cartas de amor e as afogam em caminhões de buquês, desencadeando a aversão ao invés da atração. Quando esses infelizes acreditam, para piorar ainda mais sua situação, que as mulheres se citam com a manifestação de interesse sexual por parte do homem, passam a persegui-las por todas as partes, esperá-las no trabalho, assediá-las, lançar-lhes cantadas românticas ou maliciosas e, em casos extremos, até chegam a tentar tocá-las em partes proibidas sem autorização. O resultado é que geram ódio, nojo e repulsa. É assim que intensificam sua própria desgraça até a catástrofe total, pois o resultado de uma concepção errada sobre o feminino é sempre um desastre. Como despertar o interesse? A primeira forma é comportar-se como se não lhe dessemos importância, não nos ocupando com ela e nem sequer notando sua existência, por um tempo. Isso chamará a atenção dela para você, que será notado por este diferencial. A segunda forma é comportar-se da forma mais masculina possível. Sentar-se, andar, mover-se, vestir-se e falar como um macho de verdade, evitando toda efeminação nos modos. Uma fala curta e direta, um olhar firme, uma voz grave, um semblante sério, quase temível, são imprescindíveis. Convencer silencioso e não tagarela. Procedendo assim, o interesse inicial dela por você terá aumentado pelo menos um pouco. Considerando que você possui boas intenções, é melhor que ela se sinta atraída por você do que por algum vadio que seja imprestável e sem escrúpulos, não acha? Então tome o lugar dele. Isso é legítimo e justo, pois você não quer prejudicá-la, ao contrário do vadio. O inconsciente feminino, por desgraça, considera os maus superiores aos bons e as impele irresistivelmente na direção dos primeiros. Se você não conquistá-la antes, fatalmente algum cafajeste irá arrebatá-la cedo ou tarde. Portanto, ignorar a existência, não dar muita bola e mostrar-se masculino são os primeiros caminhos para despertar a atração na mulher. Mas o trabalho não acabou aqui. Há ainda um longo caminho a percorrer até o nível da convivência. Perdendo o medo do primeiro contato,
Se a mulher é anormalmente desejável, o homem vacila, receoso com a possibilidade de rejeição. Não é a mulher o fator do medo, já que é desejável, mas sim a rejeição. Este receio impede o estabelecimento de um primeiro contato. A simples adoção de posturas indiferentes, técnica do homem durão, gera um pouco de atração, mas não basta. É necessário ir além, tomando a iniciativa correta de contato, em alerta para quebrar-lhe as defesas a qualquer momento. É importante lutar contra este medo do primeiro contato. Do contrário, todo esforço anterior é inútil. Elas preferem aqueles que não as temem. Quando um homem não aborda ousadamente, por medo da rejeição ou de uma traiçoeira acusação de assédio, uma mulher que lhe tenha enviado sinais favoráveis, esta supõe que a relutância se deva a um medo inspirado por ela, e não à prudência racional masculina contra consequências nefastas oriundas de atos de mau caratismo feminino, tais como atrair para rejeitar, atrair para acusar, atrair para ciladas, atrair para roubar e assassinar, etc. De fato, o poder que as mulheres possuem para prejudicar socialmente um homem não deve ser negligenciado, fato que justifica a prudência masculina. Ainda que a espertinha tenha enviado muitos sinais favoráveis ao interessado, poderá em seguida acusá-lo de assédio sexual ou simplesmente espalhar a notícia de que é perseguida. Poderá também manipular outros pretendentes contra ele, estimulando a rivalidade. São perigos como esse que impedem o homem bom de ser ousado na abordagem mesmo quando a mulher lhe interessa muito. No caso do interesse pela mulher ser realmente exagerado, haverá também o temor de dizer ou fazer algo errado que resulte em rejeição. É um temor que deixa a voz trêmula e paralisa as ações, como ocorre com lutadores que temem o inimigo ou com certas presas diante de animais caçadores. O medo paralisa e tolhe todas as liberdades de ação. Em nenhum destes casos é a mulher em si o elemento temido, mas sim circunstâncias a ela ligadas ou por ela provocadas. Entretanto, ainda que a mulher não tenha más intenções e seja uma boa pessoa, acreditará que o homem a temeu. Seu inconsciente reagirá então com desinteresse, considerando este homem fraco e medroso. Ou seja, se ousar, será visto como assediador. Se não ousar, será visto como um covarde. Teremos então um problema, duas saídas e um risco de fracasso em cada uma. O homem se torna então vítima de uma contradição. Se ousa abordar, se expõe a uma armadilha. Se não abordar, provoca o desinteresse. A solução parece ser tentar abordagens progressivamente ousadas a partir dos sinais favoráveis enviados, sempre pronto para reagir ao menor sinal de que se trate realmente de uma armadilha e sem permitir jamais que a mulher conclua que inspira medo. As mulheres rejeitam imediatamente um homem se acreditarem que ele as teme. Daí a importância de afrontá-las resolutamente, olhando diretamente em seus olhos, e de se assenhorear da situação. É exatamente assim que agem os cafajestes e playboys, com a diferença de que não são motivados pela força interior, mas sim pelo desprezo pela pessoa que querem seduzir. Se a mulher for exageradamente importante para você e o veneno da paixão houver-te contaminado, você estará sujeito a gaguejar, ficar mudo, dizer alguma besteira, ficar desconcertado ou apresentar uma fala trêmula, não por medo dela mas sim por medo de perdê-la. Entretanto, ela não será solidária nem um pouco com seu sofrimento amoroso. Ao invés disso, acreditará que é temida e te verá como um fraco. Portanto, seja ao telefone ou seja pessoalmente, temos que nos manter firmes, ainda que por dentro estejamos prestes a despedaçar, afundar e ruir. Procure vê-la e tratá-la como uma simples mortal e nada mais, um mero ser humano, e não como uma deusa que está acima de você nem tampouco como um demônio terrível altamente perigoso. Seja prudente, mas não tenha medo ou a perderá. Ir além do macho alfa. Ainda dentro desta fase inicial, sua masculinidade deve expressar-se de forma plena mas superior à dos machos alfa brutos. Isso quer dizer que você deve ir muito além do macho alfa. O macho alfa humano comum é agressivo, forte, liderante, mas tem uma inteligência voltada para coisas inferiores e imbecis, o que faz com que a mesma seja limitada e condicionada. O macho alfa somente pensa em poder e fornicação, vontade de poder e impulso sexual.
Você deve ser superior a eles em autodomínio, compreensão, capacidade de encontrar soluções, calma, serenidade interior, altruísmo, etc. Em suma, lutar para se elevar espiritualmente acima das bestas humanoides, sejam elas alfa ou beta. É o que Nietzsche ensina como sendo além do homem. Isso somente é possível por meio do chicote. Temos que amansar o animal bruto que somos por meio do látego da vontade. Mas não se esqueça, mulheres não sentem atração sexual por virtudes e muito menos por bondade. Também não sentem atração por intelecto. O que as atrai é o seu destaque social e sua posição na hierarquia dos machos. Se você for apagado, não despertará interesse. Se suas atitudes fizerem um diferencial, então despertará. Como abordar? Quando a mulher começar a se incomodar com sua presença ou ficar diferente ao vê-lo, isso significa que chegou o momento de travar o contato, de abordar. Este momento poderá chegar após alguns poucos instantes ou poderá demorar horas, dias ou semanas. Ela começará a arrumar as roupas e a mexer nos cabelos, preocupada com a aparência. Gesticulará rápido e falará alto para ser notada. Fique calmo e não pule em cima. Controle-se e haja como se nada estivesse acontecendo. Então, mantendo a calma e a indiferença, trave o contato evidenciando um pretexto que não seja o desejo de aproximar-se. Trave o contato como se não quisesse travar o contato. Uma pequena convivência terá então sido instalada. Dali em diante é só aumentar a atração mediante um perfil lideraste e protetor. Mas lembre-se, se você satisfizer os interesses emocionais dela, ela se desinteressará. O interesse deve ser preservado enquanto a intimidade se estreita. Quando e como revelar a intenção? Há muita controvérsia. Meu parecer é o de que nossa intenção verdadeira somente deve ser revelada após a atração houver se firmado na mulher e jamais antes disso. Caso contrário, ela sairá correndo sem dó feliz da vida e te deixará minguado. Entendo também que a intenção explícita não deve ser revelada através de palavras mas sim de atitudes, como a de olhá-la fixamente e simplesmente se aproximar calmamente para beijá-la, sem negligenciar o estado de alerta para qualquer recusa. Nada de perguntar se ela concorda, se ela quer isso ou aquilo. O melhor é aprender a adivinhar o que ela quer ou não quer, por meio das ações e reações que constituem um jogo de sinais entre ambos. Se ela tentar enganá-lo por meio de sinais comportamentais contraditórios, atraindo para a conhecida armadilha de rejeitar ao ser abordada, esteja atento e se antecipe, rejeitando-a primeiro, para roubar-lhe a sensação de triunfo. É claro que, se ela tentou atraí-lo para uma armadilha, é uma vadia e não merece o amor de ninguém. Desmascare-a e procure outra menos insincera. Este conhecimento beneficia as mulheres. Espero aqui que as mulheres me agradeçam, ao invés de se enfurecerem, por estar lhes mostrando o ponto fraco por onde podem ser tomadas por sedutores mal intencionados. Ao conhecê-los, será muito mais fácil para elas se defenderem destas invasões do inconsciente.